Pronto. Sim, pode deixar que a gente vai viabilizar depois o link, né, Carol, da gravação direitinho. Sim. Deixa. Bom, então, obrigada por terem vindo. Eu sou a Carol, não sei quem chegou através da Giovana, né? Então, eu sou a Carol, eu coordeno aquela página em que a gente tem feito essa parceria de posts ultimamente, né? E foram 5 conteúdos que a gente pensou até agora em parceria, então a gente queria trabalhar temas que a gente acha que são relevantes para o mercado da dança, ou para quem está estudando dança e quer se profissionalizar, ou para quem já está inserido aí, mas né, tem reflexões a respeito. E aí a gente veio com essa ideia, assim, de vamos aprofundar mais temas, e um dos temas que a gente queria aprofundar e que a gente avaliou que seria legal ter uma interação mais pessoal, por isso essa reunião, foi esse tema de dançar fora do Brasil, né? Seja na Europa, seja aqui na América Latina, como é que é essa coisa da internacionalização, né? Que não é uma decisão tão simples e que às vezes nos é colocada como um dever do tipo, você vai ser bem-sucedida, você estando fora. Aqui no Brasil, você é uma bailarina meia boca, sabe? Eu lembro da minha formação um pouco tinha essa coisa, assim, você tem que almejar sair do Brasil. Então a gente quer discutir um pouco isso, né? Falando um pouquinho sobre a estrutura, geralmente dessas rodas de conversa. A gente, eu e a Giovana, a gente pensou em eu falar um pouquinho, a Giovana também falar um pouquinho, e aí a gente abre totalmente anarquia, assim, para debate. Então, se quiser falar, é só clicar na mãozinha, aqui no Zoom tem uma reaçãozinha, né, de colocar a mão para cima. Aí é só levantar a mão e a gente abre o microfone já. Então, acho que é isso, assim, eu me conecto com esse tema porque sempre foi uma vontade minha também conhecer como que é a dança fora do Brasil. Eu tive várias oportunidades quando eu era estudante, assim, vou fazer summer. Aí, ou eu desistia, ou também minha mãe falava, não, você é muito jovem para ir para fora. Então foram aparecendo essas oportunidades e eu acabei não usufruindo de nenhuma, até que isso ficou muito na minha cabeça. E no ano passado eu guardei muito dinheiro. Falei, eu vou passar 2 meses fora do Brasil para ver como é que é a coisa, né? Então eu fiquei 2 meses, 15 dias em Portugal e 1 mês e meio na Alemanha, passeando, assim, entendendo como é que é esse circuito também de pequenas companhias, conversando com bailarinos, tipo, e foi legal porque eu consegui conversar com pessoas muito diferentes, assim, tipo, desde um cara que estava há 25 anos no Staatsballet de Berlim, já estava para se aposentar, foi uma conversa muito legal, gente, porque, tipo, histórias e trajetórias muito diferentes, e aí eu ouvindo ele falando as coisas do tipo, os perrengues que ele passa, me fez pensar como eu também idealizava uma carreira numa grande companhia de dança tradicional, que para mim era assim, nossa, o mundo perfeito. E ele colocando para mim do tipo, não foi nem um pouco tranquila a minha trajetória, tipo, e ele tá para se aposentar, então ele não sabia como que ia ser o futuro dele, ele tem 2 filhos para criar, ele não sabe o que que ele faz da vida além da dança. Ele não conhece outra, tipo, não se conhece assim como ser humano e não como bailarino, né? Então ele estava numa grande crise. Aí eu tava assim, meu Deus, essas pessoas também têm crise, não sou só eu, sabe? E, enfim, eu conversei com pessoas desde desse rolê da companhia tradicional até gente que trabalha com projetos em Berlim, um pouco como acontece em São Paulo, né? Das companhias independentes. É, passei uma semaninha também numa companhia pequena ao norte da Alemanha, que até por coincidência a Letícia vai contar depois que ela trabalhou lá uns anos atrás. E aí é isso, eu fiquei com esse tema na cabeça, assim, também, de não só pensar
a dança fora do Brasil, que a gente coloca como a Europa ou Estados Unidos, mas também pensando nos colegas que vão para a Argentina, que vão para o Chile, para o Uruguai, né, que também tem um bom mercado aí de trabalho e que tem um certo circuito assim de bailarinos brasileiros que vão e voltam. Então isso também é uma possibilidade, né, da gente manter aqui viva nessa conversa. Então é isso, eu vou passar para Giovana, pode ser? Gente, prazer estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz de ter essa conexão num tema que eu já estou doida para falar faz um tempo sobre. E a Carol, assim, chegou junto aí nesse caminho da dança da Giovana e eu falei, cara, vai gerar muita conexão, tenho certeza. Bom, algumas carinhas aqui eu sei que chegaram por mim, mas outras talvez não me conheçam, então eu não costumo gostar de me rotular nada, então não gosto de falar o que que eu faço, o que que eu sou, porque na verdade eu acho muito transitório, né, na nossa carreira, assim, como bailarina, mas atualmente eu sou artista, estou artista, bailarina e estou focada bastante para esse lado comunicadora na dança, que eu acho que é o que mais importa, né, informar e comunicar para além de fazer a própria dança para você mesmo ou para o público que você faz, a sua arte. E trazendo esse tema junto com a Carol nesse projeto que é lindo dela, da Roda de Conversa, porque além de tudo não é só sobre Carol e Giovana aqui falando sobre as suas opiniões, mas é gerar essa conexão, essas possibilidades de falas, de opiniões, eu acho isso muito, muito bacana. Bom, eu atualmente vivo a realidade da dança fora do país. Eu estou na Alemanha dançando há 5 anos. E quando eu conversei com a Carol, que antes da gente abrir aqui, a gente teve um brainstorm juntas, né, Carol, um dia desses aí para conversar sobre alguns pontos, porque dessa roda de conversa a gente quer fazer uma outra série de posts para o Instagram, falando sobre essa desmistificação da carreira no exterior e falando sobre esse idealismo de uma carreira na dança, né? Que o idealismo também, a gente parte muito dessa opinião que você precisa ser um bailarino clássico, um bailarino que dança fora do país e um bailarino dentro de uma companhia. Então, e um bailarino com um físico estrondoroso. Então, são esses quatro meio que estereótipos barra padrões perfeitos que partem, assim, o idealismo de uma carreira. Então, a gente não consegue ver o caminho de um professor, de um diretor, de um coreógrafo, a gente acha que isso é muito distante, né? Que a gente primeiro precisa passar por essa carreira como bailarino para depois ir para esses outros lugares. Mas e se de repente eu nasci com um baita talento para coreografar ou para gerir outras pessoas e não mesmo propriamente dito para ser um bailarino, né? Nem todo mundo que nasce bailarino é um bom professor e vice-versa, né? Eu sou muito dessa opinião. E aí, visto que eu vivo essa realidade, né, e visto que eu vim para essa realidade, muito desse idealismo de carreira, porque eu sou formada pela Escola do Teatro Bolshoi, então venho de um ambiente que é muito tradicional, né? Me construí como uma artista muito tradicional, então branco no branco, preto no preto e vai, é isso aí. O que é certo é isso e o que é errado é isso. Então eu fui muito condicionada a isso. E nesses 5 anos eu me desconstruí e estou me reconstruindo como artista, com a minha própria identidade, com a minha própria autonomia do que é certo, do que faz sentido para a Giovana, né? E muitas coisas nessa conversa minha com a Carol, eu abri muito do que se passa hoje no backstage da minha vida e eu quero contar um pouquinho para vocês, porque eu acredito muito no poder, né, da conexão e do compartilhamento. E talvez o que eu esteja passando hoje, ou o meu tipo de mindset, pode ajudar outras pessoas, ou pode contribuir para carreiras, ou a gente pode ter uma troca muito legal. E de tudo isso para dizer que eu estou voltando a morar no Brasil, porque foi uma decisão minha, porque depois desses 5 anos a gente já vê que muita coisa não faz mais sentido para a gente. Acho que daí talvez a Letícia se conecte com essa minha fala. A gente vê que às vezes a gente vive uma realidade que há 5 ou 6 anos atrás era o que eu mais sonhava. Hoje eu falo que eu vivo a vida que há 6 anos atrás eu sonhava. De tudo, assim, de tudo mesmo. Mas daqui, os próximos 5 anos, não é mais como eu me vejo. E aí, quando eu falo isso para as outras pessoas, ou quando eu conto para alguns amigos, eu já tive todo tipo de reação. Mas eu acho que a terapia está aí para isso, né? Também para ajudar nesse auxílio aí, desse autoconhecimento, que eu acho que é um ponto muito fantástico para quem sai para fora do país, né? E de perceber que é aquilo lá, né?
quando a gente se conecta com a opinião do outro, a gente se sente parte daquilo. Nossa, que bom que ele concorda com a minha opinião. Mas e quando não, né? E quando não vai de acordo com a opinião do outro, ou com a realidade do outro, ou com o idealismo do outro, né? É nesses momentos que eu sinto que às vezes a gente tende a deixa de lado essa minha vontade aqui, deixa eu fazer o que a maioria das pessoas estão fazendo, porque, né, acho que talvez eu esteja errado, é coisa da minha cabeça. E eu comecei a ser muito persistente nesse ponto do autoconhecimento. Eu falei, cara, eu tenho desejos muito grandes aqui dentro de mim que eu não tinha antes. Então, por que eu tô querendo silenciar essas minhas vontades aqui dentro, né? E aí eu percebi que era isso, que era medo de remar contra a maré, sabe? A maré parece que tá indo para um lado e eu querendo ir para o outro. Poxa, todo mundo tá querendo sair do Brasil e eu querendo voltar e os meus amigos querendo ficar aqui pro resto da vida e eu querendo, entende? Aí começou a fazer esse caos na minha cabeça. Eu falei, peraí, qual é a minha vontade, né? Quem eu sou primeiro como artista, como bailarina, como profissional da comunicação, o que eu quero daqui para frente? E eu comecei a perceber, não tem mais nada a ver com morar fora do país. Na verdade, o que eu quero fazer, eu conseguiria fazer na China, no Japão, na Argentina, no Brasil. E por que não, sabe? Ir realmente aonde eu quero, aonde eu tenho desejo de fazer a minha dança. Então, de tudo isso, para dizer, e para talvez trazer essa reflexão de que o que a gente vê na internet nem sempre é o que a internet entrega, né? E aí eu me coloco como um papel responsável, nesse papel de comunicadora, que agora é o que eu estou focando também, que eu li uma passagem de um livro outro dia muito interessante, que ele fala assim, não confie nas redes sociais. E aí eu custei para entender aquilo, porque eu falei, poxa, eu que, né, vivo nas redes sociais, eu vivo prezando que, rede social você precisa ser verdadeiro e não sei o que, não sei o que lá, eu comecei a ter uma reflexão muito profunda comigo mesmo. E cheguei à conclusão de que, nossa, eu concordo com essa fala dele, porque a sua vida nas redes sociais é um terço, e nem isso, às vezes, que você compartilhe, e você escolhe compartilhar com as pessoas, né? Além de tudo, tem muitas vezes o nosso posicionamento nas redes sociais é um posicionamento profissional, que é no meu caso, eu não tenho um perfil pessoal, o meu perfil é profissional. Então eu digo que também vai muito desse lado, nem tudo que a gente vê da grama do vizinho é verde daquele jeito que está ali, né? E não quer dizer que aquela pessoa não é honesta, que aquela pessoa não é verdadeira, que aquela pessoa, sei lá, né, qualquer outra coisa. Só quer dizer que não faz sentido, de repente, compartilhar algumas coisas que estão acontecendo tão nesse profundo do backstage, né? Então, por isso que eu trago sempre nas consultorias que eu dou, que eu faço esse direcionamento, essa facilitação de direcionamento de carreiras que estão se iniciando, eu faço a seguinte reflexão sempre. Tá, você está vendo isso no Instagram, mas você já foi conversar com essa pessoa para ver como que é o dia a dia dessa pessoa e o que realmente se passa ali na realidade dela, né? Porque se a pessoa tem um perfil profissional, tem que também ver pelo lado do portfólio. A pessoa vai compartilhar ali de uma forma mais profissional, pensado em compartilhar as coisas profissionais. Enfim, de tudo isso também para dizer que a gente precisa começar a cuidar mais da nossa grama primeiro, antes de olhar para a grama do vizinho, né? Como a Carol falou, quantas vezes a gente não olha esses grandes bailarinos dentro das companhias e do idealismo de uma carreira e a gente fala assim, nossa, ele chegou no topo. Mas aí a gente olha e fala assim, cara, mas o que que essa pessoa passou? O que que essa pessoa está passando para bancar esse topo, né? Aí eu escutei outro dia uma fala assim: não gosto de falar com pessoas na dança que são privilegiadas. Mas até mesmo esses privilégios têm um preço a ser pagado, a ser pago, né? Eu paro muito para refletir que hoje, estando fora do país, e pode ser que para mim seja esse preço estando fora do país, mas podia ser esse preço dentro do Brasil, por exemplo, também. Eu estou pagando um preço, que são os meus valores, que hoje eu vejo que eu estou negociando e que eu não quero mais negociar. Por exemplo, um valor família, né? Então, assim, até mesmo esse privilégio de estar fora do país, você tem que, assim, negociar alguns valores, né? E aí cabe a você ter esse parâmetro e essa balança de que, tipo, tá, eu tô a fim de negociar esses valores porque eu acredito nisso e naquilo, ou não, isso é inegociável para mim. Né? Então, eu acho que é muito disso, de daí, de novo, a gente usa sempre o parâmetro redes sociais, Instagram para fazer isso. Não, mas a vida do outro é lá. Tá super feliz, ficar postando um dia
que ele está nos Estados Unidos, outro dia que ele está na Espanha, outro dia ele acorda em Portugal. Isso também deslumbra muito o olhar de quem vê de fora. Cara, a vida dessa pessoa é uma vida perfeita. Quantas mensagens eu já não recebi falando assim: nossa, mas como assim? Você fica triste? Tipo, mas você vive na Europa. Mas como assim você tá passando por isso? Você tá na Europa. E, gente, né? É aquilo, sabe? Toda história tem os seus prós e os seus contras, né? Todo lugar vai ter o lado bom e o lado não tão bom. E vai de cada um trazer aquilo que faz sentido e aquilo que não faz mais sentido. Por isso que quando hoje a gente propôs essa roda de conversa, eu falei para Carol, eu quero compartilhar a minha história, quero compartilhar o que está acontecendo agora aqui para Giovana. Porque eu acho que é importante para a gente abrir isso, a minha grama, né? Que talvez não é 100% que eu compartilho no meu Instagram, porque verdadeiramente no Instagram eu escolho aquilo que eu quero compartilhar. Porque nem todo mundo também está preparado ali para receber aquilo que eu gostaria de compartilhar. E tá tudo certo, né? Porque daí a gente aprende a selecionar, né? Essa seletividade hoje em dia eu enxergo como algo bom. Antes eu achava que não era muito bom, mas hoje em dia eu consigo enxergar. Então é por isso que a gente trouxe para cá, né? Então eu queria já começar com essa questão do idealismo da carreira, né? Nem sempre a grama do vizinho é mais verde, né? As aparências, às vezes, você pode olhar e falar assim, E as redes sociais, hoje em dia, a gente sabe que é muito sobre aparência, né? É muito sobre uma foto bonita, é muito sobre várias coisas que, no fim das contas, você vai conversar com aquela pessoa e descobre muitas outras coisas, né? E não é porque a pessoa não, ai, nossa, mas ela não tá compartilhando isso nas redes sociais, que, sei lá, né, qualquer coisa do tipo. Mas é porque realmente a vida é muito mais além das redes sociais. Então eu queria começar a abrir, Carol, já falando desse idealismo da carreira, esse ponto aí que me pegou bastante, tá fazendo bastante sentido para mim, e eu queria compartilhar com vocês. Arrasou, gente. Vocês querem já abrir para o debate? Alguém quer falar? Ninguém abriu o microfone? Posso me manifestar um pouquinho? É porque eu falei para Carol, eu vou ficar uma horinha, mas eu tô achando muito, muito interessante o que vocês estão falando e eu me identifico muito. Primeiro também vou só me apresentar aqui um pouquinho, como que eu vim parar aqui nessa roda de conversa que eu tô achando incrível. Bom, como vocês estão vendo aí, meu nome é Letícia. Eu conheço a Carol, a gente dançou junto, né, quando ela veio dançar na São Paulo. Atualmente, também não gosto de me definir assim como a Giovana falou, né? Atualmente estou dançando na São Paulo Companhia de Dança aqui em São Paulo, mas, enfim, conheci a G, não sei se você vai lembrar, G, mas na Alemanha acho que a gente se encontrou num restaurante depois de um espetáculo. Mas também acompanho aí nas redes o que você está fazendo. Enfim, e aí num papo outro dia com a Carol no Instagram, ela postou que ela esteve em Bremerhaven, numa cidade no norte da Alemanha, na viagem dela. E aí eu morei em Bremerhaven, eu trabalhei em Bremerhaven, que é uma cidade que não é tão grande assim, tão expressiva na Alemanha, né? E eu falei, gente, como que a Carol foi parar em Bremerhaven? E aí a gente começou uma conversa, assim, e aí ela falou, Lê, vai ter essa roda de conversa que é mais ou menos sobre o que a gente conversou esse dia, por isso estou aqui hoje. E estou achando muito legal, porque, assim, também acabei de conversar com os meus pais agora, e eu comentei uma coisa que conecta com o que está acontecendo aqui, porque eu acho muito legal que existe essa rede de informação hoje em dia, assim, mais disponível para todo mundo, né? Assim, através das redes sociais, através da internet, existe muita e através dessas duas pessoas maravilhosas que estão divulgando muitas outras coisas do mundo da dança que às vezes a gente não conversa tanto também, né? E aí realmente a dança acaba ficando nesse mundo idealista só do glamour ou da coisa linda que existe mesmo, que é mágico, que a gente sabe, que a gente ama, né? Que a gente sente na pele. Estar no palco é lindo, mas que também é legal a gente falar das coisas das pessoas, né? Dos sentimentos e tal. E eu estava conversando com os meus pais que eu me toquei que esse ano vai fazer 18 anos que eu fui para fazer o estágio na Alemanha, quando eu saí do Brasil, as rugas. E nessa época não tinha aquela, né, papo de tia, mas assim, não tinha
as redes sociais, não tinha tanta divulgação de coisas que eu nem sabia exatamente para onde eu estava indo, né? Como que ia ser, assim, mas foi uma experiência incrível, né? E assim, eu tinha a referência de amigas que tinham ido antes. Para explicar um pouco, eu sou de Brasília e eu sempre participei do seminário de dança que existia em Brasília todo ano, né? Não sei se vocês conhecem, mas existia, já foi mais forte um seminário de dança em Brasília que era meio paralelo na época do Festival de Joinville. E sempre tinha muitos cursos e professores incríveis que vinham. O forte de Brasília era mais os cursos até do que o concurso, né? Mas então a gente tinha um contato muito próximo com professores internacionais e assim, de verdade, de ter aula o dia inteiro, todo dia, uma diversidade muito grande que foi me completou minha formação, assim, eu acho, em termos de diversidade de estilos, assim, né? Eu lembro que eu fiz aula de dança teatro, de contemporâneo, de hip hop, de sapateado, de, sei lá, de flamenco, tinha aula de tudo, fora as aulas de clássico também. E aí, através desse seminário, eu tive a possibilidade de ir para a Alemanha fazer um estágio numa companhia da cidade de Magdeburg, na Alemanha. As cidades que eu estou falando, a gente nunca ouviu falar, né? Mas elas existem. E a Alemanha é uma cidade, é um país que tem muitas companhias de dança, assim, teatros municipais em cidadezinhas bem pequenas, que você não imagina, mas, tipo, tem muita arte. Então, tem, tipo, numa cidadezinha pequena, tem um teatro municipal que tem um corpo de baile, de dança, tem músicos, tem, né, orquestra, ópera, teatro, tudo. E, enfim, então tem muitas possibilidades que saem um pouco desse mainstream aí das companhias maiores que ganham mais destaque nas redes ou no mundo, né? Dizendo isso para dizer que existe um leque muito maior do que a gente imagina de possibilidade profissional, assim, mesmo existe um leque ainda maior, que é o que a Gê falou, de não só bailarino de companhia, né? Mas até nas companhias, existem muito mais companhias no mundo do que a gente imagina. Então, tipo, se é o desejo de muita gente aqui, tipo, vale a pena pesquisar mais profundamente mesmo, porque existem outras possibilidades, né? Enfim, e daí voltando, só esse momento, assim, eu estava em Brasília e eu tinha 18, 19 anos, tinha terminado o ensino médio, e aí teve o seminário, e tinha essa diretora de Magdeburg, ela sempre oferecia 2 bolsas de estágio para as pessoas, para 2 pessoas. E aí, esse ano que eu participei, ela ofereceu uma só para uma brasileira, porque ela já tinha dado uma outra bolsa para uma alemã, enfim. E aí foi isso. E essa minha amiga brasileira, ela demorou para ir. E aí eles estavam precisando de alguém lá para fazer um quebra-nozes. Só estou dizendo assim, vou contar rapidinho a minha história, porque é meio fora do convencional também. E aí eles precisavam de alguém lá para fazer um quebra-nozes. E aí meio que a Gisele, eu fazia aula com a Gisele Santoro na época, que era a coordenadora do seminário, a diretora de lá conversando com ela, falava, a gente precisava de alguém, aí eles falaram de mim, porque ela já me conhecia também. Então, a princípio, falaram, vamos chamar a Letícia para fazer só um quebra-nozes, era um quebra-nozes e pronto. E aí elas conversaram, pô, mas já que ela está indo, já que ela tem a possibilidade de ir, não seria justo meio que deixar ela ficar como estagiária até o final da temporada, que seria um ano. Ok, aí me ofereceram um contrato de estágio, que na época era bem complexo, porque ele não pagava as contas, assim, e aí eu tenho que dizer que eu tenho noção do privilégio que foi, na época, os meus pais terem podido me auxiliar com isso, porque senão, realmente, se eu não tivesse esse auxílio, eu não teria condições de ter ido. E aí, esse foi a primeira, tipo, a porta de entrada. Eu fui, cheguei lá, achei Magdeburg, parece uma cidade pequena, na verdade era a capital do estado, e tudo lá na Alemanha tem uma carinha mais de cidade pequena, assim. E aí, para mim, foi assim, de repente eu estava vivendo o sonho, que é como a Gia falou, naquele momento, eu acho que tem muito que faz sentido em cada momento pra gente, assim. Para mim, nesse momento, foi o sonho. Eu me lembro até que, tipo, a primeira pessoa que me apresentaram no teatro era a mulher que cuidava das sapatilhas, eu dei um abraço nela, assim, e os alemães me abraçam. E a mulher, tipo, não me abraçou de volta. Tá, eu tava tão encantada, assim. E foi de verdade um sonho, assim. Eu lembro da emoção que foi, sei lá, receber um primeiro salário dançando numa companhia, sabe? Mas, por outro lado, também tem uma coisa que eu conversei com a Carol, que eu senti, por exemplo, a forma deles trabalharem lá era muito mais, assim, visto como um trabalho. Então, as pessoas, tipo, era também mais morno, sabe? A forma como as pessoas
lidavam com a relação. Assim, eu acho que no Brasil a gente tem muita garra, porque a gente se dedica muito, a gente precisa, né? A gente está cheio de vontade, e lá era mais assim, beleza, é meu trabalho. O que também tá ok, porque é legal você ver, por outro lado, que as pessoas têm tantos direitos, digamos assim, e tem uma condição ok, que realmente aquilo vira uma rotina e tá bom. Só que, por outro lado, me faltava um pouco essa garra, esse sangue no olho de euforia, de amor, assim, né? Sei lá, que a gente espera, não sei. Enfim, aí são várias reflexões. E aí passou o tempo, eu fiz várias audições, porque eu só tinha esse 1 ano de contrato, fiz várias audições, consegui um outro contrato numa cidade de Nordhausen, que chama, que é uma cidade bem pequena no meio da Alemanha. E aí foi realmente a minha independência, digamos assim, financeira. Aí eu realmente pagava as minhas contas com a dança e foi de verdade assim também esse momento do sonho. Claro que é o que a G falou também, eu abdicava de coisas da minha família, de não estar perto, de que é difícil. Então, assim, é complexo, né? O que é realmente você pesar e o que faz sentido para você naquele momento, e se aquela oportunidade que te foi dada te brilha o olho e faz você querer realmente ir atrás. E eu digo que valeu a pena para mim, eu sinto, porque foi uma experiência muito tempo no palco que me deu uma bagagem artística, assim, abriu minha cabeça também em termos de conviver com pessoas de várias nacionalidades, sabe? De me desenvolver como pessoa, de resolver meus perrengues sozinha, longe de todo mundo, saber pedir ajuda, tem várias outras capacidades que a gente desenvolve aí ao longo do caminho também, né? Que ninguém vê, né? Enfim, e aí depois fui parar em Bremerhaven, que também era uma companhia mais contemporânea, que foi bem legal também, foi uma experiência. Mas aí em Bremerhaven, depois de 6 anos e meio na Alemanha, me bateu uma coisa esquisita, que eu acho que é meio que a G tá passando agora. E que era uma coisa do tipo, tá tudo bem, e por que que eu não tô feliz? E, e aí é isso também, a dificuldade de perceber isso, de aceitar isso e de acolher de alguma forma e tomar a decisão num caminho que é fora do convencional, como ela falou. Tipo, mas eu escutei de vários amigos, mas você parecia tão integrada, eu nunca achei que você voltaria. Porque você fala alemão, porque você não sei o quê. Eu falei, sim, mas não sei, bateu mesmo, assim, de uma forma bem forte, que estava afetando a minha saúde, e eu não sabia o que era aquilo, e aí eu me lembro que me deu um clique, que também tem a ver com uma coisa que a G falou, que o que ela quer fazer, ela pode fazer em qualquer lugar do mundo. Eu acho que eu tinha muita dificuldade dentro de mim de aceitar que eu queria voltar, porque para mim voltar para o Brasil significaria abrir mão daquela vida profissional da dança, entendeu? E isso era muito difícil para eu abrir mão, porque eu pensava, pô, é uma coisa que eu amo. Mas, ao mesmo tempo, eu olhava para mim naquele momento, eu estava triste, eu não estava bem. E aí eu falei, teve um dia que me deu um negócio, eu falei, gente, mas peraí, a dança não é uma coisa geográfica, ela não está localizada num ponto do mundo. A minha dança, ela está dentro de mim. E se eu estou doente agora, se eu não estou bem, não faz sentido, entendeu? E, sei lá, eu vou voltar para o Brasil, tá, sei lá, vou voltar para casa dos meus pais. Era um negócio assim que era voltar, várias casas, voltar, mas acho que a gente nunca volta, né? O que você agregou de experiência nunca vai mudar. E eu falei, tá, se for o caso, se for para fazer outra coisa, se for para viver a dança de alguma outra forma, se for para fazer outra coisa completamente diferente, acho que é isso que faz sentido no momento. E aí, quando eu pedi demissão, eu comecei a me sentir mais em paz. Então, eu falei, acho que é esse caminho mesmo que eu tenho que seguir. Meu chefe também, na época, não entendeu muito e tal, mas as pessoas não têm que entender, né? É a sua vida. Enfim, é um pouco isso, assim, as razões que me levaram aí, que foi tudo meio assim, meio de supetão, mas que também não é só sorte, porque tem muito trabalho envolvido, tem muita dedicação envolvida. Todas as audições que eu fiz lá, eu não perdi a conta. Eu fiz mais de 50 audições na Alemanha no todo o tempo que eu morei lá. O durante, que realmente teve o período de sonho, teve o período de muita realização, e o voltar, que também é uma decisão. E daí eu voltei e tá, eu tive também, fui atrás, fiz audição, entrei na São Paulo e continuei tendo experiências muito incríveis dentro desse mundo de companhia, mas eu também entendo que esse não é a única possibilidade dentro do mundo da dança.
E também agora estou num momento que eu também fico me questionando, e agora, né? Estou terminando ciências sociais, como a Carol fez ciências sociais, então a gente também troca um pouco ideia. É a mesma coisa que ela falou do cara lá de 25 anos de, de, de carreira que agora fica pensando, e agora o que eu faço? Então, assim, a vida na dança é feita de pessoas, e pessoas têm desejos difíceis de casar, né, com os momentos da vida, e aí é como outra profissão qualquer, né? Você chega em momentos de decisão. Eu fico meio preocupada com a fala aqui, que eu não quero nem ser idealista, mas também não quero ser pessimista, né? Tipo, eu acho que a gente tem que sim estimular os sonhos, estimular os desejos que existem dentro da gente, até porque uma coisa que eu penso quando eu fui, eu tinha a experiência de amigas que tinham ido fazer estágio na mesma cidade que eu fui. E todas elas voltaram, ficaram um ano só, voltaram e falaram: ah, não, nossa, sofri muito, fiquei com muita saudade, não sei o que. Elas me contavam histórias que não eram muito positivas, sabe, assim. Mas tinha alguma coisa dentro de mim que falava: cara, eu preciso pagar para ver, eu quero ver com o meu olho, entendeu? Eu quero ter a minha experiência. E eu acho que isso é muito importante também. É muito legal escutar a experiência dos outros, mas também fazer o que é a sua verdade interna, assim, seguir o caminho que faz sentido para você. E se aparece uma oportunidade que te brilha o olho, que você se dedique o máximo para ir atrás. A gente sabe que não é fácil, existe custos, né? Existe, às vezes a oportunidade também não aparece. Eu sei que é muito difícil, realmente. Mas, enfim, é isso. Falar da minha grama, como a Gê falou, dizer que sim, é uma profissão maravilhosa, que a gente não deve idealizar, que agora a gente tem essa rede para falar um pouco de tudo, mas que, assim, na verdade eu não trocaria nada no meu caminho, assim, porque eu acho que até os perrengues e os momentos maravilhosos contribuíram para eu, para eu ser quem eu sou, né? E tá certo, tá tudo bem. Bom, é isso. Acho que eu falei tudo que me veio na cabeça aqui enquanto eu escutava vocês. Nossa, é muito bom escutar alguém que já passou por isso, né? Tipo assim, eu tô passando nesse processo, a Lê passou já por isso, e é exatamente por isso que eu acredito muito no autoconhecimento, sabe? É por isso que eu adoro começar com o eu, né? Porque se eu não estou bem resolvida comigo, são vários ciclos que a gente não consegue encerrar ou qualquer outra coisa para novos iniciarem, né? A gente fica sempre com aquela sensação de, ai, mas por que que eu estou fazendo isso? Ai, mas será que é essa realmente o caminho que eu devo escolher e etc. Quando a gente está bem resolvido com isso, cara, não faz mais sentido e é isso, e tá claro para você, porque eu acho que para além de qualquer coisa tem que estar claro para você. Você não precisa ficar, né, se preocupando muito com o exterior, assim, com o que os outros vão pensar ou qualquer coisa do tipo, mas isso é o que passou muito para mim, assim. Eu tô bem com a minha decisão, né? Foi o que a Lei falou. Eu tive momentos assim incríveis, eu faria tudo de novo, né? Mas eu também tive que vir para cá para ver como que seria a minha experiência fora do país. Eu lembro que quando eu fui entrar no Bolshoi, muitas pessoas falavam várias coisas do Bolshoi. E eu lembro que com 15 anos eu virei para minha mãe e falei assim: mas eu preciso ter a minha experiência. Tipo assim, eu preciso tirar as minhas conclusões. E no final das contas, eu tenho a minha história com o Bolshoi, como eu tô tendo a minha história aqui fora do país. Né? E também no lugar que a gente fala, acho que acredito também que eu ia ler, é nesse lugar de não assim, aqui a gente está trazendo verdades, mas cada um vai ter a sua experiência, né? Aqui também não é um lugar de, ai, não venham para fora do país, tá, gente? Vamos desmistificar tanto que é para não vir. Não, de jeito nenhum. É só para cada um construir a sua própria verdade, né? É para cada um saber quem é você de verdade, a ponto de saber o que eu quero realmente, né? Isso faz sentido para minha dança, para minha trajetória. E eu gostei muito da fala da Lê quando ela fala que a minha dança não é geográfica, né? E foi exatamente uma das coisas que me fez bater o martelo assim e falar, ok, eu quero voltar para o Brasil, porque se a gente está tão bem resolvida com a gente e com todas essas questões e tudo mais, a gente acredita tanto que a gente pode fazer a nossa dança de talvez de outras formas até, né? Não só como bailarina, mas em qualquer outro lugar. Então, eu acho que é bem bacana ter essa base do autoconhecimento nesse para
desmistificar todo o idealismo que as pessoas um dia te contam. Para além de tudo isso, é ter cada um a sua própria experiência, que eu acho que é incrível. Está com muita vontade, está naquela dúvida, ai, não sei se devo ou se não devo, experiencia, porque assim você vai poder tirar suas próprias conclusões, ter os seus próprios aprendizados. Outra coisa que a Lê falou que é bem interessante é esses streams, né, das big companies e das coisas que estão no auge do Ballet Day, que eles mostram só as companhias mais famosas com os primeiros bailarinos, etc. A dança também não é só sobre isso, né? Estava conversando esse dia com uma manager que ela faz direcionamento de grandes carreiras, é tipo assim, eu tô fazendo, facilito, né, carreiras que estão se iniciando, e ela já faz gestão de carreiras de Marianela, de Polion, enfim, primeiros bailarinos, Mayara Magri, a gente estava comentando, conversando, a gente teve um bate-papo muito legal, e ela olhou e falou assim para mim, se eu tivesse que te dar alguma dica, alguma coisa assim, e de vice de padrão que se repete nesses grandes bailarinos, que já que vamos falar de idealismo, né? Eles estão no topo que todo mundo vê de fora e fala assim, nossa, é ali uma carreira bem-sucedida, mas em primeiro lugar eles se conhecem, eles têm essa base do autoconhecimento muito forte. Eles sabem o porquê que eles estão ali e um dia eles souberam trabalhar com os mini sucessos, né? De prestando atenção nessa jornada e etc. Mas foi bem interessante esse meu bate-papo com ela, porque ela falou que do privilégio, né? Que eles estão ali, mas tem um preço para eles estarem ali também, né? Não é só técnico e físico de tipo assim, todo dia ir lá e trabalhar, não sei o quê, mas é dessa questão de ser uma pessoa pública, né? De estar ali muito à mostra para as pessoas e de querendo ou não da gente sempre ter também esse idealismo, né, de que é isso, uma carreira bem sucedida, que é isso que também vai pautar um pouco a nossa série de posts minha e da Carol aí para os próximos, né, que para um bailarino dar certo, em especial, né, para um bailarino dar certo, ele precisa estar tarari tarará. Então, isso é bem bacana também, de sair desses focos grandes do mundo da dança e a gente procurar um foco que combine com a gente, né? Que combine com os seus valores, com aquilo que você quer para sua dança. Porque no final das contas, olha só que exemplo maravilhoso, né, da Lê. Tipo, ela seguiu as verdades dela, aquilo que ela acreditava, e não foi que ela voltou para o Brasil, ai, nossa, e não deu nada certo. Não, ela encontrou e está fazendo a dança dela depois de tanto tempo no Brasil da forma que ela acreditava. Então, eu acredito que é isso, né? Porque às vezes a gente fica também com isso na cabeça, se eu não sair para fora do país, eu sou um fracassado, né? Não atingi o sucesso da minha carreira. Ou o contrário, né? Se eu voltar para o Brasil, eu fracassei total, sou uma pessoa super assim, tô voltando com o rabinho entre as pernas, e não, a gente precisa ressignificar tudo isso, que dá para ser de uma perspectiva muito mais leve. Vou passar a palavra para a Vitória e depois tem duas perguntas no chat que eu acho que depois da fala da Vitória a gente pode ler e responder. É, é muito legal, tipo, ter esse espaço para compartilhar, né, tudo isso. Eu tô num café, talvez esteja meio ruim. Se o áudio estiver ruim, você fala. Mas, tipo assim, eu, eu cheguei em conclusões muito parecidas com o que vocês estão falando já nesse começo, só que com um caminho, por um caminho muito tortuoso, sabe? Tipo, que seria desnecessário até de passar por isso, se isso que vocês estão fazendo agora existisse antes. Então, eu acho que agora, essa nova geração de, tipo, pessoas, não que nas anteriores não tenha sido isso, mas que construíram, tipo, outras coisas no Brasil, sabe? Tipo, instituições, realmente era... A realidade era pior ainda. Tipo, a gente estava construindo, assim, o zero do que não existia, sabe? E agora a gente pode fazer as coisas de uma forma mais ampla e diferente, entendendo que essa carreira na dança ela passa por muitos outros lugares que não é aquela coisa do tipo, eu vou chegar, vou fazer aula, vou melhorar e vou entrar em algum lugar. O que eu vejo assim que pode muita gente é a parte psicológica e essa falta de gestão mesmo de si mesmo, sabe? Que passa pelo autoconhecimento, passa por fazer um bom planejamento para si mesmo, tipo, ter essa clareza, essa coisa da uma planilha, uma lista com várias companhias, com perfil de companhia, com data de audição, com não sei o quê, tudo isso que a G fez e, tipo, tá desenvolvendo é uma ideia que eu já tive há muito tempo e eu pensava, gente, isso deve ser muito trabalhoso de fazer. E alguém fez antes de eu mesma pensar em fazer isso. Então, tipo,
eu acho que a gente finalmente está caminhando para esse lugar que a gente está se ajudando de uma forma também mudar essa mentalidade da competição, porque parece tudo muito clichê, mas isso está acontecendo de fato agora. E eu me senti muito fracassada quando eu saí do país, porque eu fiquei só um ano e eu tinha na minha cabeça que eu não queria voltar, e eu não consegui ficar por conta de todas essas outras questões que a Lê falou muito e levantou e tal, e eu me senti, tipo, despreparada. E eu ficava, meu Deus, mas eu me sinto preparada. Como eu estou despreparada se eu estou preparada? E foi uma grande crise, assim. E quando eu voltei mó doente. Então eu acho que, tipo assim, também tem a parte do a que custo, e ao mesmo tempo dá para chegar nos sonhos que se almeja de uma forma normal, como qualquer outra profissão, sabe? A gente se leva nos limites que eles são muito desnecessários, porque falta informação, falta processo, falta autoconhecimento, falta tranquilidade, falta mentalidade. Tipo, eu venho tentando muito trazer uma mentalidade atlética também para as meninas, tipo, não, sabe, você não vai estar 100% sempre. Tipo, a gente precisa aprender a trabalhar no 60%, no 80%. Não, é burrice querer fazer o máximo todo dia. Isso não é uma mentalidade atlética. Você tem que. Na verdade, os atletas, eles querem fazer o melhor possível com o mínimo de esforço. E a gente o tempo todo fica querendo ter o máximo de esforço a qualquer custo. Então, eu acho que muita coisa na dança precisa ir caindo para a gente ir fazendo uma nova realidade mais feliz, mais concreta, mais realista, mais tangível e de uma forma tipo, que não precisa ser neurótica, sabe? Eu acho que todo mundo na dança é neurótico, sem necessidade alguma. E eu ainda sofro com tudo isso que eu tô falando. Tipo, eu falo como se, nossa, resolvido. Não, todos os dias eu não. A Carol sabe, eu não consigo fazer aula sem polaina, cara, porque eu surto de olhar pro meu pé. Então, eu tô falando, mas acho que é foda, assim, de desconstruir. E aí eu tô tentando fazer diferente com as criancinhas desde pequenas, assim, agora. Pra já ir trazendo algo novo mesmo. Então deu muita vontade de falar isso, porque é fundamental, assim, uma situação como essa. Tipo, construções novas como essa. É isso. Arrasou, Vitória, obrigada. Vou pegar um gancho da fala da Vi, que também se conecta com uma pergunta que apareceu aqui por escrito, que é como vocês chegaram a conhecer as companhias e audições, etc., para sair do Brasil, principalmente as pequenas. E aí eu tenho uma historinha que eu acho, sei lá, acho fofa, que é que um tempo atrás, a Aline Campos, que foi bailarina também da São Paulo, ela estava no momento que ela tinha acho que ela tinha recém saído da companhia, não me lembro, ela estava, tipo, começando a dar aula, procurando espaços para ser professora, e eu fui uma dessas primeiras turmas em que ela começou a dar aula, né? Era numa companhia jovem que a Lili de Gramont dirigia na época, chamada Núcleo Tentáculo. E aí a gente ficou próxima, tal, começou a desenvolver uma relação bem legal, e ela me deu um caderninho, gente, era um manualzinho, tipo, em que chamava Dance Europe, era uma lista de companhias, telefone e e-mail do responsável para você enviar e pedir uma audição privada, por exemplo. E o site, tipo, era como se fosse um catálogo mesmo. Só que ela falou assim, olha, eu tenho isso aqui, da época que eu queria fazer alguma viagem assim para fazer audição, acabei, eu não sei se ela foi ou não, mas ela tinha esse caderninho e ela falou, ó, já que você está me falando que você tem essa vontade e tal, pega esse caderninho, deve estar tudo desatualizado, mas pelo menos você tem um guia. E realmente, tipo, funcionou muito, assim, porque eu ficava folheando aquilo, eu conseguia, tipo, pesquisar no próprio Instagram ou no site das companhias para entender como é que funciona essa coisa geral, mas acho que no campo simbólico, principalmente, sabe? Porque foi uma demonstração de apoio, do tipo, ó, você pode partir daqui, sabe? E até depois que eu voltei dessa viagem que eu fiz, eu devolvi o livrinho para ela como uma forma, tipo, ó, obrigada, foi útil, sei lá, achei que seria simbólico.
Mas hoje em dia não tem esses caderninhos, eu acho. Procura em site, tem um que chama auditions.com. Mas dá uma olhada no Google, assim, tipo, audições, dança, e aí você coloca o continente ou o país, de repente, eu acho que é bom, tipo, audições, dança, Europa, aí vão aparecer alguns sites que eles fazem o Dance Auditions, eles fazem esses... Tem pessoas que estão preocupadas em criar essas plataformas em que as companhias podem divulgar trabalhos e vagas. Tipo, eles existem. E eu acho que é bom você ter mais ou menos uma noção regional, porque aí você consegue filtrar melhor essa pesquisa. E outra coisa são também as redes pessoais, né? Não as redes virtuais. Então eu lembro que tinha uma época que teve um boom de bailarino indo para a Argentina. Não sei se foi uma coisa geral Brasil ou se foi do círculo social que eu vivia, mas eu lembro que eu era estudante ainda, eu devia ter uns 15, e eu via o pessoal que estava se profissionalizando na minha escola, que era uma academia da Hilária Lopes, aqui em São Paulo. E estava geral indo para a Argentina, porque tinha um professor lá que era argentino que despertava esse interesse nos bailarinos e criava essas pontes. Então, acho que tem também, mesmo que hoje a gente tenha a virtualidade, tenha plataformas digitais, online, dá uma atenção especial para as relações que vocês têm com escolas, com professores, com gente que dá aula. Porque eu acho que a maior parte das oportunidades que apareceram para mim foram de tipo, você não quer passar um tempo ali em La Plata? Você não quer, tipo, por pessoas que conheciam pessoas, sabe? E eu acho que ainda assim, hoje, 2023, isso ainda é importante, por mais que a gente tenha um pouco uma mentalidade mais de, não, as audições são transparentes, as coisas são... Não, gente, vocês têm que cultivar as relações. Eu acho que é importante assumir isso, porque eu tive um pouco uma crise, assim, de tipo, ai, eu não quero ser o tipo de bailarina que faz politicagem. Ai, eu não preciso disso. Bicha, precisa. Tipo, para de ser o alecrim dourado do campo. Você precisa, tipo, criar relações boas e saber que pessoas vão abrir portas, elas vão indicar seu trabalho. E é assim que funciona em qualquer profissão, entende? Então, às vezes, você está em um lugar em que você fica muito fechado, pensando só em fazer aula e na sua técnica, de um jeito muito solitário, eu acho que isso acaba sendo improdutivo, sabe? Eu acho que é bem o que a Vi acabou de colocar, é o famoso networking, né? Que eu acho que hoje é uma das habilidades que para qualquer profissão é muito válida. É, eu acredito muito no poder do relacionamento, então eu sou assim, eu uso o networking para tudo e de uma forma que não é uma coisa com má intenção, não, é porque realmente está ali para você usar de uma boa forma. Se você sabe usar de uma boa forma, isso pode te dar abrir portas, né? Costumo fazer muito, falar muito sobre fazer as tuas próprias oportunidades. Não esperar ter a oportunidade ali do anúncio da companhia, de repente. Mas se você tem foco em determinados lugares, é o que a Carol falou. Quais são os bailarinos que já estão ali? Que você pode trocar uma ideia, né? Que você pode perguntar como que é essa companhia, pegar um contato ou qualquer coisa. Fazer presente, né? Fazer a sua oportunidade. Então, eu acredito muito nisso. E eu, na minha vida como bailarina, já fiz várias oportunidades, assim. E o que você quer dizer em relação a fazer oportunidade, Giovana? É ir lá e realmente, sabe? Olha, será que tem como fazer isso, isso, isso? Será que tem como eu fazer uma audição? Será que tem como? Porque nem sempre vai cair do céu uma oportunidade na sua mão de tipo, ai, olha, tem uma audição aqui privada, tá? Só você no dia tal. Nem sempre vai acontecer isso. Então, eu gosto muito dessa possibilidade de se fazer a sua oportunidade. Essa questão de encontrar as companhias, eu lembro que quando eu entrei no Bolshoi, era uma das coisas que mais me falavam era assim, porque 3, 4 anos passa muito rápido, então já se prepara para as audições de dança, tem que mandar material, tem que procurar as companhias, e lá, e eu assim, ó, tá, já entendi. Aí eu comecei a procurar, só que assim, se as 8 anos atrás não tinha tanta informação, imagino antes ainda, né, como que eram as coisas.
Então, hoje eu já acho que a gente já está um pouquinho mais à frente, né? Então, era difícil, porque eu lembro que essas plataformas Dance Auditions nem existia ainda 8 anos atrás, era bem assim, no começo de tudo. E eu fui realmente pesquisando, aí eu assim, nossa, pouca informação. E aí, o que eu lembro de fazer muito era abrir o Google Maps e ver, tipo, tá, qual o lugar que eu quero ir, quais eram as cidades, e até isso que eu falo muito no checklist Audições da Dança, que é algo que eu desenvolvi para o material de dança, que é o que eu falo nas minhas consultorias, é a filtragem, é o que a Carol falou. Abre o Google Maps, vê ali geograficamente onde que você quer fazer a sua dança, para isso você precisa se conhecer, né, saber quais são os seus desejos, as suas verdades, etc, e procurar por pessoas que já estão envolvidas nesse meio. Então, eu lembro de ter feito muito disso, né? E aí eu ia descobrindo, aí eu descobri por alguém que vai ter uma audição, que não necessariamente essa audição estava no site da companhia ou estava ali no Instagram dessa companhia. E aí foi aonde também eu comecei desde ali a criar uma lista, que foi o que a Vi mencionou, que aí agora hoje em dia são os CIAs pelo mundo, né? Que tem algumas listas que eu libero de 6 países que eu consegui um network muito legal e eu quero abrir para pessoas, porque eu acho que isso é importante. Listas que eu vou atualizando conforme eu vou conseguindo contato para a gente se ajudar. Mas eu lembro que era isso, sabe? Que eu ia ajudando um, aí ajudando outro, e quando eu vi, eu falava, nossa, tem mais gente interessada nisso do que eu imaginava. Por que será? Porque as pessoas acham que é ou aquela listinha que tinha antigamente, a lista telefônica, né? As pessoas imaginam isso, que ou elas vão encontrar uma lista assim como a Carol falou, que nem sempre a gente vai encontrar uma lista pronta, ou, não, é muito distante da minha realidade, porque eu não conheço nenhum bailarino. Será que não conhece mesmo? Ou será que você não pode conhecer, né? Sendo assim, verdadeiramente simpático, honesto e indo atrás do que você realmente quer. Então, eu acredito muito nesse lado aí do networking, barra manter as suas relações, né? E estar atento às relações que já estão acontecendo ali nas redes sociais e usar as redes sociais para o lado bom, né? Não só para ficar vendo da vida dos outros ou da grama do vizinho, mas para fazer essas relações aí se conectarem a ponto de te fazer te gerar essas oportunidades. Então, eu acredito bastante nisso. Posso completar também? Tem muita coisa que vocês falaram. O que a Carol falou, engraçado, eu percebi da minha história muita coisa que você falou também que eu não tinha, assim, categorizado dessa forma, como as redes pessoais, né? Que, na verdade, para mim, a primeira oportunidade apareceu daí também, que foi o contato entre a minha professora e a diretora lá de Magdeburg, que daí foi essa coisinha, assim, essa portinha de entrada, assim, né, que abriu um pouquinho, assim. E aí eu lembro que eu até falei na época com a Gisele, que era minha professora, eu falei, mas eu tô pronta para uma companhia, sabe, assim, porque eu falei, eu tenho 18, 19, sei lá, será que eu não deveria ainda ir para uma escola, terminar minha formação, sei lá. Ela falou, olha, essa é a oportunidade que se apresenta agora. Se você tem vontade e possibilidade, é uma possibilidade. Se o máximo que pode acontecer é você voltar e vida que segue, e tudo bem, né? E aí eu fui. E aí também, assim, uma coisa, eu nunca, de verdade, e não é ficar fazendo modéstia, assim, porque eu nunca imaginei que eu teria uma trajetória profissional na dança por questões de físico, que eu me limitava meio aí, assim, eu não sou a pessoa que tem perna longa, comprida, tem um pé incrível, não. Eu tenho um físico complicado para o balé, que a gente fala, assim, não sei, eu considero, assim, né, no que eu idealizava que deveria ser uma bailarina e que trabalhar numa companhia, eu achava que tinha que ter um biotipo tal, que eu me lembro na época, quando eu estudava, tinha uma menina que já estava, tipo, traçado o destino dela, ela ia dançar em tal companhia, e eu falava, bom, se eu tiver que ter o físico dela e a estrutura de vida que ela tem destinada para isso, que toda a estrutura familiar dela funcionava para isso, assim, e a minha, graças a Deus, não, eu falava, eu não vou ter uma carreira profissional. Tudo bem, eu seguia fazendo minhas aulinhas lá, feliz porque eu gostava. E aí, de repente, teve essa porta de entrada. Então, assim, isso para dizer que eu não sou o tipo de bailarina que encanta numa audição aberta. Eu não vou fazer uma audição aberta com 100 pessoas fazendo uma barra. Ninguém vai me contratar por isso, entendeu? Eu não faço um tandi magnífico, um rondejump que você fala, nossa, porque, nossa, que pé, que andeor, que não sei o quê.
Tipo, não é. Eu preciso de um tempo e uma oportunidade para revelar alguma coisa. Então, eu concordo muito com o que a Carol falou de redes pessoais, assim, de alguém que já trabalhou com você, que sabe como você reage em situações que são importantes. Eu também acredito que o bailarino é uma coisa muito integral, a gente não é só um corpo, né? Então, é uma cabeça pensante, são muitos sentimentos, é muita coisa envolvida, então. É, Ô, Carol. Caiu aqui, gente. É, Mas acho que voltou a gravar, desculpa. uhum. Enfim, e aí, por exemplo, eu passei um ano lá em Magdeburg e depois teve, na nossa última semana de trabalho, era a despedida da diretora que estava lá. E teve uma gala no último dia que eram várias companhias da Alemanha dançando lá, então tinha vários diretores e tal. E eu me lembro que a diretora com quem eu tinha trabalhado lá, ela sabia que eu não tinha ainda contrato para depois, que eu ia voltar para o Brasil. E aí ela falou: Olha, Letícia, eu fiquei sabendo que a diretora de Nordhausen está procurando ainda alguém. E era tipo super tarde, porque normalmente os períodos de audição na Alemanha são por volta de novembro, dezembro até fevereiro, sei lá assim. Isso já a gente já estava em maio, junho. Normalmente já contrataram as pessoas que tinham que contratar e já não tem mais muita vaga aberta. Ela falou: Eu fiquei sabendo que essa diretora está procurando alguém ainda, vamos lá que eu vou te apresentar para ela. Então, assim, acabou que também tinha uma rede aí, né? Que ela falou: Bom, eu trabalhei com você esse ano, eu sei que você é uma pessoa que trabalhou legal, estou feliz com o seu trabalho, vou te apresentar para ela. E aí eu fui fazer a audição lá, também demorou um pouco para ela me responder e depois eu passei. Então eu concordo também que a gente tem que cultivar as relações, e não é isso de uma forma interesseira nem desonesta, não é, mas é porque na verdade, é isso, a vida é feita de relações. Eu acho importante também isso que vocês falaram, e esse tempo de experiência na Alemanha me mostrou isso também, da gente não ser tímido, de demonstrar interesse que a gente tem, assim, sabe? De falar, olha, eu, por exemplo, que eu sei que uma audição aberta para mim às vezes vai ser uma viagem meio perdida, de eu ligar na companhia que eu tenho interesse e falar, posso fazer uma aula? Sei lá, daí você pelo menos tem aula inteira para você se mostrar, porque eu já saí rondejando na barra, entendeu? Em audição. Então, tipo, você nem tem oportunidade de mostrar seu trabalho de verdade. Então, assim, posso fazer uma aula? Tenho muito interesse na companhia de vocês, gosto do trabalho de vocês. Isso não é uma coisa que você tá, né? Você não está passando por cima de nada nem de ninguém, você está demonstrando seu interesse sincero. Gosto muito do seu trabalho, posso mostrar meu trabalho para você? Só isso, assim, acho que é importante. E aí, as outras companhias menores, eu conheci lá mesmo, tipo, procurando. Eu lembro que eu saía do Teatro de Magdeburgo, tinha uma lan house do lado, daí eu ia na lan house, fazia, abria lá, tinha um site que era, acho que de uma Tanz Magazine, sei lá, que era uma revista alemã de dança, e aí tinha um lugarzinho lá que falava auditions, e essa era a minha fonte de informação das audições, aí eu olhava, mandava os e-mails para as audições que eu queria e pronto. Mas hoje em dia é isso que a G falou, tipo, tem muito mais fonte de informação, tem as pessoas que dançam também nos lugares que você pode entrar em contato, sei lá, oi, sou bailarino, tava querendo, como é que é a sua companhia, sei lá, não sei. Às vezes a gente parece que é um pouco cara de pau, mas é meio isso, estabelecer diálogo com as pessoas. E aí, lá nas audições mesmo, a gente meio que, tipo, tinha umas pessoas que estavam sempre nas audições, aí você escutava, estão procurando bailarina ali, não sei o quê, aí aquela peregrinação. Então, acho que é isso que eu queria falar de. E aí, depois que eu voltei, como eu tinha conhecido várias companhias lá que as pessoas não escutavam falar aqui, eu meio que, lembrando agora, eu fiz um pouco esse serviço para vários amigos, assim, que falavam, queria fazer audição em algum lugar. Aí eu falava, olha, tem esse lugar, esse lugar, esse lugar, esse lugar aqui. Enfim, é isso. Só um comentário rápido com a fala da Lê, que me lembrei de mais algumas coisas para compartilhar, que é justamente essa questão do estereótipo, né, perfeito do físico. Lê, me identifiquei super com você, e porque eu também sou super uma bailarina que, se for ver aí padrões físicos, né,
Eu não me encaixo aí no padrão físico perfeito de um balé clássico, não. Mas o que eu venho vendo cada vez mais, eu acho que é legal e importante de compartilhar, que nem sempre esse talento físico é onde vai chegar, vai levar você mais longe, né? Porque eu vejo hoje em dia muito que os talentos físicos, eles são facilmente parados se o emocional não está interligado. E aí já linka com uma das perguntas aqui, com a questão da carreira, do processo individual, emocional. E eu acho que hoje em dia é muito mais essa questão emocional que te faz levar a lugares e a patamares que são seus, que são individuais, e essas oportunidades de audição e as pessoas te reconhecerem. E a combinação, sim, né, de um bom trabalho técnico e tudo mais, mas do que propriamente a gente pensar só num pé bonito, ou só numa flexibilidade, ou só uma coisa ou só outra. Então me fez muito refletir isso, porque eu não nasci, eu falo que assim, se eu olhasse também para mim da minha turma ali do Bolshoi, onde se formaram meninas maravilhosas, hoje em dia eu acho que eu sou a única que continuo na dança, de uma das eu era uma da turma na época, todo mundo falava assim, essa daí depois que se formar vai parar de dançar, entendeu? Então assim, e o que fez, se é que eu posso falar, né? Tipo, chegar em lugares que eu queria chegar. Eu não acredito chegar no patamar do sucesso, porque sucesso para cada um vai ter um, né? E patamar, cada um vai ter o seu também. Mas hoje eu digo que para a Giovana, minha carreira deu certo, porque eu tive muito esse cuidado do emocional, eu tive muito esse cuidado de olhar para fora, para além do óbvio, do padrão que foi esse pedido. E aí eu vi que quando, nessa pesquisa das companhias e tudo mais, não foi ali que eu fui perder o meu tempo no Status de Berlim ou no Ópera de Paris. Mas eu sabia onde que o meu perfil ia se encaixar, onde que eu poderia ter possibilidades, né? E é isso tanto que eu falo, de, tipo, hoje em dia um planejamento e você se conhecer não é só sobre mandar o meu material para as audições, mas é também de você economizar seu tempo nos lugares que te fazem realmente sentido, né? Então, assim, e dinheiro também, porque quantas pessoas não vêm para fora do país porque fui chamada para fazer um summer ou uma audição, que é esses grand auditions, que não sei das quantas, não sei o quê. Tá, mas isso tem a ver com o seu perfil, tem a ver com você, né? Ou você só tá indo porque tá todo mundo fazendo. Então, acho que vem muito desse lugar. E aí, se hoje me perguntassem, né, nossa, mas de tudo isso, qual foi o seu grande aprendizado? É que nessa busca de audições e de oportunidades, tenha muito em claro isso. Quem é você de verdade? O que a sua realidade hoje é possível? E trabalhe com as possibilidades da sua realidade, porque daí essas oportunidades vão ser muito mais simples de serem encontradas, né? E você vai se colocar em determinadas situações que vai ser bom para você, que não vai ser aquelas situações frustrantes que você vai para uma audição que só tem aquele monte de físico e, sei lá, de repente a realidade é outra e você fica assim, nossa, mas aí a dança não é para mim. Claro, mas você está numa situação que te favorece zero, né? Eu, assim como a Lei compartilhou, grande parte das coisas que eu já conquistei assim na minha carreira foram coisas que eu não consegui mostrar em um dia, em uma aula com várias pessoas. Foram oportunidades que eu tive ali muito no one by one, sabe? De uma pessoa ali me viu e etc. Ou então teve vezes que eu fui fazer um job nada a ver, aleatório, no mundo da dança, mas mais para essa parte da comunicação. E aí, com a comunicação ligada ao ser bailarino barra artista, eu consegui outras oportunidades. Então, é muito sobre isso. E não quer dizer que você não está numa companhia grande, famosa, não é uma oportunidade, mas é oportunidade para você. Então, é saber também olhar para aquela oportunidade. Aqui também eu trabalho numa companhia que não é a maior companhia da Alemanha, não é uma companhia talvez famosa, mas é a oportunidade que está para a minha dança neste momento, né? E que bom, me proporcionou realizar meus sonhos. Então, acho que é nesse lugar aí também de expectativa versus realidades, para você não também ficar só com aqueles negócios que o cavalo usa, sabe? Que você não consegue olhar para os lados assim e ver as possibilidades, senão toda oportunidade que passa na sua frente, talvez você olhe com um olhar de insuficiência. E às vezes pode ser uma baita oportunidade que você está deixando passar. É isso. Posso só fazer um comentário, porque a gente falou de corpo e de físico, e agora eu fiquei me analisando. Essa fala tem um pouco a ver, essas neuroses, tem um pouco a ver com coisas que colocaram na nossa cabeça também, né? Então, assim, só para dizer que acho que todos os corpos podem dançar e que também eu acho que os tempos também mudam, graças a Deus, e que, tipo, que eu acho que é para a gente abrir a cabeça para além dos formatos e dos padrões, e que a dança está muito além disso.
E só uma história engraçada que a Gi falou de ir para uma audição que você sabe que você não vai ter chance. Eu e uma amiga, a gente foi fazer uma audição no Staatsballett Berlim uma vez. E já pelo currículo eu já não podia fazer audição, porque tinha que ter mínimo 1,65. Só que a gente queria ir para conhecer a ópera, foi logo no primeiro ano da Alemanha. Aí eu botei 1,65 no currículo e fui com a convicção de que eu sabia que realmente não tinha nada a ver comigo. Só que eu queria ver a ópera por dentro, e o diretor na época era o Malakoff e tal, e eu falei, foda-se, eu quero ir lá fazer uma aula lá dentro, vou lá. E aí fui, mas é isso, essa consciência também de você não se limitar, mas de você saber, assim, o que é o seu perfil, talvez, onde você pode... E também, às vezes, sonhar alto, falar, ai, foda-se, quero ir lá fazer aquela audição, vou, vai que eu passo, né? Também, enfim, tem todas as possibilidades aí. Eu também já tive a experiência de, eu não sei se eu quero estar naquela companhia, mas eu quero fazer audição por fazer audição. Às vezes ou é para praticar o ato de estar fazendo audição, ou é para entrar, sei lá, no meu caso foi no Teatro Colón. Eu falei, eu quero entrar naquele teatro, olhar por dentro. Tava a Paloma Herrera na banca, tipo, é lógico que eu quero, sabe? Então, foi, foi meio que tipo uma viagem que eu fiz, foi um final de semana que eu pensei, cara, eu sei que não é para entrar no Teatro Colón, mas é para eu entender também como é que eu me sinto fazendo uma audição grande e tal. E foi divertido, então. Mas duas coisas que eu queria falar, que a gente tocou aqui, a gente só pincelou, né? Que eu acho que é a questão do dinheiro e de fazer essa organização financeira, que para mim isso pega, assim. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa parar para pensar mesmo, assim. É, e a outra é, Laura falou aqui do processo de fazer o material, né? Que a gente quer ser perfeito, quer estar sempre do jeito que, né, na nossa melhor versão possível. Eu acho que isso nos sabota muito. Eu, pelo menos, assim, já tive momentos em que eu fiquei uma manhã inteira tentando gravar uma variação e me frustrando muito, assim, sabe? Então, acho que pessoas já me ensinaram estratégias do tipo, coloca um limite para você, vou gravar isso 3 vezes. Vão ser 3 opções que eu vou ter, e ponto final. Não vou fazer, tipo, não vou ficar repetindo, né? Isso é uma estratégia. Mas outra estratégia, tipo, você ser estratégica com relação à companhia que você vai enviar esse material. Às vezes ela não quer ver uma bailarina clássica perfeita, às vezes ela quer ver como você é mover, sabe? Então, às vezes, você dedicar muita energia numa barra de balé que eles pediram, sei lá, só que é uma companhia contemporânea, não faz sentido. Tipo, às vezes eles só querem ver como que você, dentro do formato balé, consegue se mover, consegue se expressar, consegue criar ali dinâmicas. Então, talvez ter essa sensibilidade, assim, o que que eles querem ver e o que eu posso oferecer, e não, tipo, o melhor, sabe? A Carol perfeita, cristalizada. Eu acho que é um pouco por aí, mas talvez a Giovana, como ela tem já essa coisa de consultoria, né, para as carreiras que estão iniciando, talvez ela possa falar melhor sobre isso. E a coisa do dinheiro, gente, tipo, tem que, a gente tem que ser bem verdadeiro consigo mesmo com relação ao que dá para pagar e é otimizar esse dinheiro da melhor forma, porque eu acho que sempre vai ter um investimento inicial, né? Mesmo que, tipo, minha amiga que está na Argentina agora, ela foi esse ano, mas ela sabia que ela tinha que ter um investimento inicial de, tipo, ela vai chegar, ela não vai estar com o salário logo de cara, então ela ia ter que pegar um Airbnb, depois ela ia ter que procurar lugar para alugar, mobiliar uma casa do zero em outro país, tipo, e ela já está no momento em que ela tem minha idade, assim, então ela tem uma vidinha, assim, levou uma gata, tipo, são outras responsabilidades que dependendo da tua idade, com 18 anos é uma coisa, você está disposta a, tipo, dormir no sofá da casa do amigo. Com 25, 26, 27, tipo, eu acho que as suas prioridades na vida vão reduzindo e você não está tão disposta, talvez, assim, pelo menos no meu caso, a correr riscos de tipo, não, eu não quero passar o mesmo perrengue que eu toparia passar aos 18 anos, sabe? Então acho que isso também
também entra na conta. E a coisa do dinheiro é, sei lá, se você for fazer uma audição em uma única região, né? Estamos falando muito de Alemanha, então vamos usar a Alemanha como um exemplo. Trace um roteiro em que vai ficar barato para você ir também. Também tem que pensar nisso, assim, tipo, pensa assim, não, vou chegar em tal cidade de avião. Às vezes Frankfurt é a passagem mais barata. Então, vou descer aqui, eu vou traçar um roteirinho de audições, porque eu já conversei por e-mail com todas, de maneira em que eu não vou ficar gastando dinheiro, tipo, ficar 2 semanas à toa, sabe? Tipo, tentem pensar nisso também. Acho que isso a gente não fala muito a respeito, mas fazer esse planejamento mesmo, da grana. Legal, Carol. Eu acho que eu vou começar a tocar nesse assunto de financeiro primeiro, que é uma coisa que mudou a minha chave quando eu comecei a pensar que todo o dinheiro que eu coloco na minha dança não é um gasto, mas é um investimento. E que a dança, assim como qualquer carreira, precisa de investimento, né? Porque eu sinto que às vezes a gente tem um pouco desse bloqueio de colocar dinheiro na nossa dança, né? A gente fica sempre assim, ah, mas eu tô gastando com uma audição, ah, mas eu tô gastando com, sei lá, alguma coisa em prol da minha dança, enfim. Então, a partir do momento que eu começo a enxergar como investimento, todo investimento com um trabalho direcionado, né, focado ali, intencional, esse investimento ele retorna para você em resultado, né, em frutos colhidos. Então, se a gente pensar dessa forma, fica mais leve da gente direcionar a nossa grana. E aí também vem muito, eu sempre vou voltar para o autoconhecimento, que você precisa se conhecer e saber onde que é melhor combinar a sua dança e aonde fazer essa dança ao redor do mundo para você direcionar esse investimento. Então é o que você falou, eu vou fazer na Alemanha, então eu vou focar na Alemanha, eu vou para os Estados Unidos, para o Canadá e entender que Estados Unidos, América é América e Europa é Europa, porque às vezes a gente fica tão assim deslumbrado com tudo isso, que às vezes a gente cogita de, tipo, trabalhar com a Europa e Estados Unidos. Mas, espera, o mundo da dança entre os dois é muito diferente. E, assim, uma coisa de cada vez, né? Então, você pode ter as duas coisas ali, tentar nos dois lugares, mas também entra nessa questão da Carol falou, prioridades, né? E eu sinto que um assunto que a gente pode falar muito enquanto a gente falar de dinheiro, né, dos investimentos e tudo mais, é investir o dinheiro. Então, como você cuida do seu dinheiro hoje, sabe? Eu acho que isso a gente pode muito trazer à tona. E são coisas básicas, sabe? Como que é o primeiro passo para eu colocar o meu dinheiro para ele render ali um pouquinho? Entendeu? Eu acho que isso é muito importante. Há 2 anos e meio eu comecei a investir, e assim, gente, eu não sou investidora, tá? Eu só cuido do meu dinheiro de uma forma que todo mês ali um pouquinho ele vai rendendo. E esse pouquinho, no final das contas, se você vê, já é uma passagem do Flixbus de uma cidade para outra, por exemplo, entendeu? Então é isso que eu tento também passar, o quanto investir o seu dinheiro, não só nas coisas que você quer, mas enquanto ele está lá guardado. Você sabe o que você pode fazer com esse dinheiro? Né? O quanto deixar ele ali guardado só por deixar guardado, ele não vai estar trabalhando para você, mas você pode fazer o seu dinheiro trabalhar por você. Então, isso é uma das coisas que eu também quero trazer bastante logo mais com a própria assessoria de investimentos que eu faço, que eu estava conversando com eles, e falta, às vezes, o medo, né, da gente dar o primeiro passo. São coisas tão básicas que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, deixar numa conta corrente para ir rendendo ali no automático e outras ações, que aí no final das contas te gera mais uma renda para você fazer esse investimento ainda melhor, com um pouquinho mais de folga e não tão apertado aquele investimento, né? Então, eu acho importante falar disso, porque sim, investir não é só para quem quer ser investidor na Bolsa de Valores, mas pode ser muito bem também para você ter esse melhor direcionamento para o seu dinheiro. E isso pode começar quando você tem 17, 18 anos, não tem problema, você não precisa ter 50 anos de idade para você começar a investir, né? E saber direcionar, aprender a direcionar o seu dinheiro. E outra questão também do material, né? E eu acho que eu vou muito na linha sempre da minha fala, que a Carol tocou, que é essa questão de, primeiro de tudo, é você já ir muito focado com o seu material. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Para que eu estou fazendo aquilo que eu estou fazendo? E para onde é o que eu estou fazendo, né? Então, se você tem essas três coisas muito bem claras na sua cabeça, isso já te facilita um montão da filtragem de material que você vai precisar.
Se você quer adicionar para perfis de companhias mais moderno e clássico, para que você está batendo cabeça em gravar uma variação, né? E vice-versa. E também saber o próprio limite. É o que a Carol falou, tipo, bota ali um limite. Olha, hoje eu tenho 2 horas para gravar. Eu vou fazer do limão uma limonada. Então, o que eu conseguir dessas 2 horas, eu vou sentar e vou avaliar. Não consigo fazer isso porque o meu limite de perfeccionismo é tão alto que eu não consigo nem assistir os meus vídeos. Então, eu vou precisar de alguém para poder me dar esse auxílio. Lembrando que não deixar na mão do outro material é importante, porque no final das contas é você que vai estar se apresentando ali para o diretor. Ah, tá. Hoje, uma das soft skills que eu vejo mais assim no mercado atual de trabalho é a pessoa querer ver o lado humano da outra, né? Ainda assim, nessa caminhada, mas é o que a Lê falou no começo, é olhar para os sentimentos e não só para a técnica. Então, se ele vai olhar para você como um ser humano erra, né? A gente não é um robô. Então, tá tudo bem você não terminar uma gravação e falar assim, saiu tudo perfeito. Tira esse perfeito do seu vocabulário e substitua por eu dei o meu melhor. Eu olhei para aquele material e falei assim, cara, isso não está perfeito e nem quero que esteja, porque eu sou um ser humano, mas entrega exatamente aquilo que eu gostaria de entregar nesse momento. Então, quando eu ressignifico dessa forma, eu acho que as coisas, esse processo de gravação de material, que pode ser muito estressante, pode, mas pode ser muito mais leve se a gente ter essa visão, né, essa perspectiva de uma outra forma. Não sei se a Lê tem algumas coisas para falar em relação ao financeiro e a gravação aí de material também para compartilhar. Não, só uma coisa que me passou agora na hora que você estava falando do material é que eu penso que é para as audições também. Que às vezes a gente não pode ser outra coisa que não a gente, né? Então, você. A gente, claro, eu acho que também a dança empurra a gente para esse lado muito perfeccionista, que você sempre quer estar de um jeito que não é o jeito que você tá, nunca tá bom o suficiente. Mas, além disso ser muito difícil, né, emocionalmente cansativo pra gente, a gente tem que saber, tipo, eu tô mostrando o meu trabalho, é o que eu sou, esse é o meu trabalho. Então, não tem como eu querer ser algo que eu não sou, né? Eu sei que é muito complicado a gente ver vídeo, às vezes, nosso, que a gente é muito crítico, mas é isso, até na audição também. Não adianta eu querer, se eu nunca faço uma coisa, não adianta eu querer fazer no dia da audição, porque não é uma coisa que sou eu. Então, claro, é mais fácil falando do que na vida real. Mas, assim, é preferível você mostrar a sua identidade, mostrar o que você é, e se a pessoa quiser te contratar, ela vai contratar você, né? É aquilo. Não é algo além do que você precisa ser. Então, acho que é meio isso. Talvez acho que esse raciocínio possa ajudar um pouco a angústia que a gente tem de querer mandar uma coisa incrível, querer ser incrível. Você é incrível do jeito que você é. E é isso, a pessoa vai te contratar. Então, não dá para querer ser algo além que não é você, né? Até porque não é sustentável, né, Lê? Sustentar algo que não é você uma hora. E aí, tá? Não é sustentável. Então, entra muito nessa parte, já conectando com a pergunta da Laura, se não me engano, que ela falou: no mercado de trabalho em geral, cada vez mais as soft skills se mostram como uma necessidade em ascensão. Quais as habilidades, né, para além da técnica, além do físico? E eu acredito muito no poder do diferencial, que daí cabe esse, né, de sermos nós mesmos com aquilo que a gente tem e fazermos do limão uma limonada. Então, fazer com aquilo que você tem, potencializar aquilo que você tem de bom para mostrar para um diretor. E entre esses diferenciais, eu acho que a gente pode sempre estar buscando os gaps que nossos diferenciais eles podem combinar nesses lugares, a ponto desses lugares olhar para a gente e falar assim, nossa, não é que essa pessoa tem a ver com essa oportunidade aqui que eu preciso? Então, o que eu sempre falo é essa visão
visionário da coisa, sabe? De enxergar para além do óbvio. Se é ali, é uma vaga para bailarino clássico da companhia, tá? Mas que estilo de bailarina que esse diretor está buscando, sabe? Exatamente o que possivelmente ele quer trabalhar, né? Como que eu sei de tudo isso? Conversando com as pessoas, indo atrás das informações. Porque daí a gente vai descobrindo gaps abertos. Nossa, quantas vezes eu já não descobri gaps no meio dessas minhas pesquisas, assim, que para mim era muito assim, o óbvio, uma oportunidade, uma audição para essa companhia, tá? Mas o que, que verdadeiramente o diretor está buscando? Aí eu ia atrás de perguntar para as pessoas, então eu tinha essa visão de uma visão visionária de aí chegar para além do óbvio, e aí eu descobria que no final das contas esse diretor na verdade estava buscando uma pessoa super artística e não sei o quê, e aí combinava com o meu diferencial, que é o lado artístico, e aí eu falava, putz, tá aí, então eu posso potencializar se eu for chamada para essa audição esse meu lado artístico, porque eu sei que é uma coisa sustentável para mim, porque isso está dentro da Giovana, e é uma coisa que também o diretor está buscando daquele outro lado. Então, acho que a gente pode também pensar nessa questão de soft skills, de pensar para além da técnica, para além do físico, e obviamente também a autoconfiança, né? Eu acho que a soft skills que nunca é demais você ter ali a sua autoconfiança, de acreditar no seu potencial, de acreditar em quem é você e de não ficar com aquela sensação, não me acho suficiente, não sei se eu ainda estou preparado para uma audição ou preparado para o mercado de trabalho. 100% preparado você nunca vai estar, né? Essa que é a grande verdade, nem para uma audição e nem para muitas coisas da sua vida. Mas a gente às vezes tem que estar se preocupar com como é que eu posso minimamente estar preparado para tal coisa, fazer algo bem feito. Então eu acredito também que essa questão ligada à autoconfiança, uma visão visionária, você ter muito claro quais são os seus diferenciais e quais estão sendo os gaps do mercado em relação à vaga ali que você busca. Vida construída na base da performance. Acredito que é importante entender que a carreira na dança é mais estruturada por processos individuais, emocionais, totalmente, Vitória, totalmente. Eu acredito muito nesse processo individual, que é uma combinação de muitas coisas, inclusive a sua vida pessoal, né? Você tem que entender que não é só ali que o que está rolando é a sua vida como profissional, independente da área que você escolha fazer a sua dança. Mas você tem que entender que você é um ser humano, em primeiro lugar, que você vai ter um relacionamento acontecendo ao mesmo tempo que você dança, que você vai ter uma família acontecendo ao mesmo tempo que você dança, que você vai estar estudando de repente alguma coisa enquanto você dança, enfim. Então, acho que esse processo é para além da performance. É por isso que a gente fala, né? Para além daquilo que te dizem, que é o que colocam às vezes nas redes sociais, né? É o backstage de toda coisa que faz realmente parte desse processo. Mas aí, só adicionando, eu acho que... Porque existe, sim, uma supervalorização da performance, né? E, às vezes, a gente vai ter que... eu acho que, às vezes, cabe também trazer para você essa valorização de todas as outras coisas, para que você saiba os seus limites também dentro das circunstâncias que se impõem, às vezes, né? Tipo... Então, porque existe, no mundo da dança, existe a questão da performance, existe resultado, então... Mas eu acho que isso que a gente está falando de autoconhecimento também é um pouco isso, daí você prezar aquilo que é importante para você dentro da, sei lá, da circunstância, da instituição, seja qual for o seu universo, para que você mantenha seu, seu foco no que vale, na sua saúde, né, no seu bem-estar dentro disso também, porque a gente também não pode imaginar esse mundo perfeito ainda não existe, né? Então, dentro das dificuldades, às vezes, que se impõe, você tentar manter para você esses outros pontos.
É isso. Eu acho que cabe muito encarar a vida como ela é, né? Foi o que a Lei falou. Existe, sim, a supervalorização de muitas coisas no mundo da dança, inclusive estilos também que a gente supervaloriza. Mas é saber aquilo que realmente faz sentido para você e saber que aquilo não precisa ser menos valorizado, porque de repente você não se encaixou, se enquadrou nessa supervalorização, que é super possível você ser valorizado naquilo que você escolher fazer de verdade na dança se você tiver essa visão de que, né, eu me conheço, eu sei que eu sou capaz, eu tenho ali a minha valorização, eu sei do meu trabalho, então eu acredito que é super possível a gente ter essa visão dos dois lados da coisa. Eu gostei dessa ideia de pensar na realidade que se impõe, né? Porque eu acho que também essa, esse incentivo que a gente dá, tipo, se valorize, se conheça, não sei o quê, tipo, também acho que isso não pode cair do outro lado, que é tipo, eu estabelecendo aqui o meu mindset de sucesso, pronto, todo o resto da vida vai se resolver, não é assim. E um exemplo bom disso, né, para pensar essa coisa de dançar internacionalmente, é que você precisa de visto, você precisa de passaporte, você precisa, tipo, tem toda uma questão legal por trás. Então, eu já ouvi um relato de uma menina que foi fazer audição nos Estados Unidos, ela ficou um tempão, assim, tipo, um mês e meio, só fazendo audições. Lá, eles têm o costume de fazer audição paga, que eu pessoalmente acho um absurdo, porque você está pagando para ser considerado para trabalhar lá. E o que ela me explicou é que meio que está dentro da programação de algumas companhias fazer uma audition tour pelos Estados Unidos paga, e isso entra no orçamento da companhia. Então, para eles é uma fonte de renda. E nem sempre tem vaga. Então, ela fez esse alerta, tipo, nossa, fiz um monte de audição, eu passei em uma ou duas, e aí eles falaram, ah, a gente está sem vaga no momento. Porra! Então, acho que também tem que pensar nesse lado. Eu toquei nesse assunto porque também tinha essa questão, né? Entre um americano e uma pessoa em que eles vão ter que conceder o visto, vão ter que entrar com toda essa papelada, às vezes é mais interessante para a companhia pegar uma pessoa que não é tão, sei lá, boa tecnicamente quanto você, mas que já está lá, já está fácil, não tem essa questão ali. Então, tipo, acho que esse lado também tem que ser levado em consideração, sabe? Então, se você quer América Latina, por exemplo, é um pouco mais fácil, porque o passaporte do Mercosul é válido, mas na própria Argentina, esse ano fui tentar fazer essa audição de La Plata, e eles não aceitavam, eles falavam que podia ser estrangeiro, mas você tinha que ter o RG argentino, o comprovante de residência, tipo, tinha um monte de coisa que só quem está na Argentina consegue. E essa minha amiga conseguiu porque ela já tinha trabalhado lá, e ela já tinha essa documentação pronta, e ela até descobriu, é, reativando lá o ID dela, os documentos, ela descobriu que ela devia imposto de renda que ela esqueceu de declarar na Argentina, dos anos que ela passou fora. Então, tipo, pelo menos, porque ela tinha essa estrutura legal e burocrática já montada, ela conseguiu ter essa oportunidade. E se você for pensar também, Europa facilita ter o passaporte europeu. Eu digo isso de experiência própria. Tipo, isso foi uma preocupação a menos que eu tive, sabe? Mas se você não tiver, vai ter que entender como é que funciona. Acho que na Europa você pode passar 3 meses com visto de turista, e a partir daí tem outras modalidades de visto para o país. Na própria Alemanha eles fizeram, eles têm um visto por hora de trabalho, pelo que eu entendo. Então você pode trabalhar com mini jobs, que são poucas horas, e aí você não paga tanto imposto, né? Eu não sei direito, mas acho que é uma coisa que vale a pena, em uma fase posterior, pesquisar como é que funciona visto e impostos, né, nesses países em que vocês querem ir. O que mais que eu ia falar? Porque é isso, até
na decisão de ficar ou de ir embora, né? Eu tenho uma amiga que está na Alemanha, ela não estava feliz com a companhia que ela estava, mas ela estava, faltava alguns anos para conseguir o visto de residência. Então foi uma escolha, eu vou ter que ficar por aqui, ou vou ter que achar uma outra companhia, um outro trabalho, para eu poder me manter no país. Porque sem um vínculo de trabalho eu não consigo me manter no país. Então isso também, esse lado burocrático a gente não deixa tão aparente, mas é algo que tem que ser levado em consideração, né? Nossa, Carol, muito legal que você tocou nesse assunto, que me lembrou de várias burocracias, porque agora eu estou nesse processo, né? E aí é legal de falar, além das burocracias, da cultura, né? Então, assim, para além do desejo seu de olhar para a companhia que você quer dançar, o país que você quer dançar, olha para a cultura desse país também, se faz sentido para você, né? Porque, de novo, senão a gente se deslumbra muito da carreira no exterior e a gente acaba indo para culturas que não fazem sentido com a nossa. E aí, quando a gente tem esse choque de realidade, que faz muitas das pessoas, tipo, tomarem aquele susto, né? E, por exemplo, aqui na Alemanha é um país extremamente burocrático. Para você respirar, você tem que pagar uma taxa. E cada taxa você depois tem que declarar, senão você tá ferrado e nunca mais você tira um visto alemão na vida. E eu, por exemplo, falta alguns meses para eu poder conseguir o meu visto permanente. E entre partir ou ficar, eu escolhi partir sem o visto permanente, porque isso já não me faz mais sentido, né? E aí você escuta das pessoas, mas imagina, falta tão pouco tempo para você conseguir o seu visto permanente, onde você pode ficar aqui. Mas não faz mais sentido eu ficar, porque eu estou negociando coisas inegociáveis nesse momento, entende? E porque daí me fez também pensar, culturalmente eu não me vejo morando na Alemanha, então não me faz sentido eu ter esse visto aqui. O que também eu estou nesse processo de burocracia, de ver a aposentadoria e tudo mais. Então, é outra coisa que a gente tem que estar muito ligado do que está se rolando, né? Eu vou para outro país, dá uma pesquisada nas burocracias. Por exemplo, o imposto de renda aqui é extremamente importante. Tipo assim, se você não declarar, não é nenhuma possibilidade, porque vai te causar problema. Então, a aposentadoria agora, por exemplo, eu descobri várias coisas que eu poderia sair do país e não saber dessas informações. Então, eu estou indo atrás porque pelo menos eu quero ter certeza de que eu não tenho direito. Ou se eu tenho direito, eu quero saber o que eu tenho direito. E é outra coisa também que eu percebo que as pessoas só saem do país, sabe? Tipo assim, às vezes saem nesse desespero de querer voltar ou de ir, ou de sair do Brasil e querer ir, mas elas não têm noção das burocracias que elas vão enfrentar. Isso é com visto também, nesse processo de fazer. Dois amigos meus recentemente foram recusados o visto deles para os Estados Unidos, né? E às vezes as pessoas passam por processos que poderiam ser menos dolorosos, porque poderiam ter tido informações sobre isso, e aí acabou que eles não puderam ter a oportunidade de emprego que eles já estavam com o contrato na mão por conta do visto. Então, tudo isso faz muito sentido, assim, a gente precisa muito prestar atenção nessas burocracias e na cultura do país, né? Eu digo que a Alemanha, assim, tem muitos prós e muitos contras também, né? Eu tô tendo muito apoio para tudo, assim, de seguro-desemprego, de aposentadoria, de um monte de coisa se eu quisesse, entende? Só que se eu não quisesse procurar nada sobre isso, era só sair do país também. Só que daí, depois de sair do país, eu vou ter várias outras consequências se eu não prestar atenção nessas burocracias num futuro, se eu quiser voltar, entende? Então, é bem legal você tocar nesse assunto e trazendo sobre o privilégio, né, de alguém que é considerado europeu. Quantas vezes a gente já não vê numa audição as pessoas não ganhando contrato porque é mais fácil para outra que já é europeia, porque ela já tem nem precisa do visto, né, para ser contratado. Só que a outra pessoa é muito mais talentosa, né? Eu já tive assim amigos muito próximos. Eu nunca passei por essa situação, mas que passaram por situações assim. Então é bem legal de estar sabendo sobre todos esses prós e contras, todas essas possibilidades. E também, se você tem algum privilégio, pegar esse privilégio para você. Se você tem uma dupla cidadania ou alguma coisa do tipo, cara, faça bom uso dela, né? Não precisa, não, né? Aí se colocar no lugar de, não, talvez não vou usar minha dupla cidadania, porque já vi também casos não sendo usados, porque fica, não, mas aí não é certo, ou alguma coisa do tipo. Eu acho que tudo que é usado honestamente, se é de seu direito, né, por que não?
Então, acho que é muito disso que eu queria comentar sobre as burocracias, de se prestar atenção, porque, né, a gente precisa ir atrás de informação, não é só mudar para o país, mas tá, e aí, o pós, né? Como que eu faço? Isso é bem importante também de procurar pesquisar. A gente tem um teto de 12h30. Então, acho que a gente pode pensar últimas considerações. Quem não falou, quiser falar ou mandar mensagem aí. E encerrando, né? O que vocês acham? Se alguém Alguém? tiver mais alguma dúvida que a gente falou, alguma pergunta, enfim. Acho que esse é o momento da gente estar aqui compartilhando muita coisa, né? Então fiquem à vontade. Talvez também, se não rolar agora, depois a gente vai estar lá no grupo, né? E a gente vai estar considerando, a gente vai respondendo. E só para trazer, né, Carol, que a gente vai gerar todo esse nosso bate-papo, conteúdos para o Instagram, para gerar informação com esse propósito. Então, para dizer também que foi muito importante ter vocês aqui para gerar esses tópicos aqui, para a gente gerar essas reflexões e ver a necessidade de informação, né? Para onde que a gente tem que direcionar as informações enquanto dança, enquanto carreiras, enfim, acho importante compartilhar isso também. Só uma coisa que eu não sei bem, mas que vocês estavam falando de visto, e aí falando de conteúdo ou curiosidades, informações que possam ser relevantes. Não sei se alguém aqui tem a ideia de ir para a Alemanha, mas eu soube de amigos que estão na Alemanha agora, não sei, talvez você saiba melhor, que existem agora, mais recente, novas modalidades de visto, que são mais flexíveis, assim. Daí eu não sei exatamente como, mas teve um amigo que foi, acho que ano passado, ano retrasado, e que ele ficou mais tempo, assim, do que os 3 meses de turista, por algum tipo de visto que é meio turismo, meio trabalho, não sei como é que é. Tem umas coisas novas que são mais flexíveis, e aí vale a pena pesquisar melhor para saber. Tem muita coisa que eles liberaram agora, porque aparentemente, né, é um país que tem uma grana legal para ser investida também na cultura. E eles estão realmente recrutando bastante gente, nos últimos tempos, principalmente pós-Covid, né? Então, eles abriram vários benefícios de visto, porque antes era muito difícil, era muito requisitado o visto da Alemanha. Então, agora parece que é um visto que você pode ficar um ano para procurar trabalho. Então, acho que chama visto de busca por trabalho, né, que é o famoso Arbeitssuchen, e é super legal esse visto, mas tem vários requisitos para você conseguir esse visto, mas tem algumas possibilidades de vistos mais flexíveis, visto para freelancer também, não precisa ser um visto só para contrato de trabalho também, só que daí visto para freelancer já tem outros requisitos, que é tipo, sempre eles querem muito, a Alemanha em si, né, falando de Alemanha, eles se preocupam muito com a segurança financeira. Então, eles querem ter certeza que você não vai morrer de fome. Esse é o básico. Então, tem várias coisas que você precisa provar, mas tem muitas possibilidades. Por isso que eu falo, né? Que é muito possível ir para fora do país, é muito possível fazer carreira em todos os lugares que você deseja. Só que você tem que pesquisar uma porção de coisas. Não é só sair para ir fazer audição ou só ir aceitar qualquer proposta de trabalho. Então, é legal da gente comentar sobre isso. Uma última coisa também, falando dessas plataformas que disponibilizam informação, tem não sei se vocês conhecem, Dancers Connect, dancersconnect.de, Deutschland, que é, tipo, todas essas coisinhas assim, sei lá, como você ser freelancer e calcular sua hora de trabalho, criando limites, na relação profissional. Tipo, eles criam muitas conversas legais e muitos conteúdos legais que, inclusive, para eu fazer essa viagem curta para a Alemanha, eu entrei em contato com eles. Falei, olha, eu tenho um projeto similar no Brasil, e eu queria me reunir com vocês, com algum representante. Foi assim que eu conversei com o cara do Status Ballet, que ele é um associado, né? Então, eles são muito disponíveis, assim, para criar essas redes. Eu vou deixar aqui o arroba deles. Inclusive, eles têm vários workshops online também, Uhum. gratuitos. Vocês podem se inscrever de assuntos diversos, que não aplicam só para a Alemanha.
mas que se aplica para outros países também. E é o que a Carol falou, eles são super gentis, eles estão super dispostos a ajudar. E às vezes também, não é a Alemanha o meu foco, mas é outro país, procura, sabe? Talvez tenha associações nos Estados Unidos que seja parecido, por exemplo, em outros lugares, né? Sempre bem-vindo mais informações aí. E se vocês souberem de mais alguma coisa, quiserem compartilhando, né? Eu ia falar do Groove Dance também, é bem legal esse perfil. E se forem surgindo outros perfis, conheço tal perfil, não sei o quê, vamos criar essa rede mesmo de compartilhamentos, né? Que aí a gente vai fazendo esse networking e essa divulgação de informação. Legal. Acho que é isso, né, Carol? Sim, Fico bem por hoje é feliz com a só. oportunidade. Foi bem legal. Obrigada por todo mundo que participou, por cada um que trouxe aqui algum compartilhamento, alguma dúvida, alguma opinião, é muito importante. E vamos nessa, vamos trabalhar para que a gente possa informar cada vez mais, né, com consciência e responsabilidade. E logo mais, então, a gente tem fruto desse bate-papo aqui lá no feed também, nosso, tanto da Carol quanto no meu, certo? Obrigada, gente. Obrigada. Obrigadão. Obrigada, pessoal. Adorei. Obrigada a vocês, meninas. Foi muito bom. Obrigada. Valeu, até o próximo. Beijos. Um beijo. Até já. Tchau, tchau.